turbina de superfície, a posição supina, com o braço estendido. O paciente fica em posição neutra ou em leve rotação externa. O FOV é de 12 centímetros e a espessura do corte é de 3 a 4 milímetros. Então, são feitas sequências T2 ou DP FET7 nos 3 planos, coronal oblíquo, axial e sagital, e é feito um T1 puro no plano sagital para avaliar o trofismo muscular. Quando é feita a artrografia, essa técnica vai mudar um pouco, porque, no caso, a sequência mais importante vai ser o T1 FET7, né, já que vai ter contraste dentro da articulação, e aí esse T1 FET7 vai ser feito nos 3 eixos. É feito também um T2 FET7 no axial e coronal oblíquo, e é feito também um T1 puro no sagital. Falando rapidamente da anatomia tendínea do ombro, né, que é muito bem avaliado na ressonância magnética, esse primeiro tendão aqui é o tendão do infraespinhoso. Aqui nós temos o tendão do supra, com esse pequeno tendãozinho aqui do deltoide, se inserindo aqui na porção inferior do acrômio, tendo sempre cuidado para não confundir isso aqui com um esporão. Aqui, mais uma vez, o tendão do supra, absolutamente normal, né, numa sequência DP FET7. Aqui nós temos o subescapular, né, o único dos tendões do manguito rotador que vai se inserir na tuberosidade menor do húmero, mostrando também a sua íntima relação com o cabo longo do bíceps, visto aqui nesse plano axial. Cada tendão tem um plano melhor de ser observado, né, eu coloquei aqui exatamente esses planos, né, o subescapular no axial, aqui a avaliação do cabo longo do bíceps dentro do sulco, né, do cabo longo do bíceps, ou sulco intertuberositário, e por fim, mostrando mais uma vez o cabo longo do bíceps no seu eixo mais longitudinal, se inserindo aqui na porção superior da glenoide. E aí, falando de anatomia, é sempre importante ter a noção do que é arco coracoacromial, né? Essa figurinha esquemática mostrada aqui num plano sagital, mostrando o processo coracoide mais anterior, que emite esse ligamento coracoacromial, e logo mais aqui o acrômio, se articulando com a clavícula. Então, o arco coracoacromial é esse arco aqui formado com o processo coracoide, o ligamento coracoacromial e o acrômio propriamente dito. E aí vai ter uma grande importância a gente ter essa anatomia em mente, porque os tendões que vão passar aqui por baixo desse arco, eles vão sofrer quando tem redução desse espaço. Então, aqui mostrando essa mesma imagem na ressonância magnética, no plano sagital, no T1, mostrando essa gordura que vai ficar aqui abaixo do ligamento. Aqui também a gente vê que tem um plano gorduroso abaixo do tendão do supra espinhoso, né? Então, quando existe obliteração dessa gordura, sugere-se que tem uma redução desse arco coracoacromial e, consequentemente, pode haver síndrome do impacto, né? Eu vou falar um pouco mais síndrome do impacto mais na frente. Aqui, falando rapidamente dos tipos de acrômio tipo 1, o acrômio reto, tipo 2, o acrômio curvo, né, convexo, o côncavo, desculpa, o tipo 3, o acrômio ganchoso, e tipo 4, o acrômio convexo. Falando de síndrome do impacto, né, os sintomas são dor, né, na abdução e rotação externa e na elevação e rotação interna. A causa, como eu falei, qualquer fator que reduza o arco coracoacromial e faça as estruturas que estão abaixo dele sofram algum tipo de compressão. Então, essas causas são forma do acrômio, orientação acromial, artrose acromioclavicular, osacromial, espessamento do ligamento coracoacromial, deformidade óssea pós-traumática, instabilidade e superdesenvolvimento muscular. E essas causas vão gerar consequências nas estruturas que estão dentro do arco coracoacromial, como nos tendões, pode gerar tanto degeneração tendínea, rupturas parciais e rupturas completas. Nos ossos vai ter cistos degenerativos, esclerose das estruturas ósseas que estão abaixo do arco e bursite subacromial subdeltoidea. Esse primeiro exemplo aqui é mostrando um osacromiale. Veja que aqui nós temos o acrômio apontado pelo apontador. Logo depois do acrômio, a gente esperaria que fosse articular com a clavícula, mas existe uma estrutura óssea se interpondo entre o acrômio e a clavícula, chamada de osacromiale. O osacromiale nada mais é do que um centro de ossificação acessório, que normalmente vai estar fundido com o acrômio. Quando não ocorre essa fusão
Em pacientes acima de 25 anos, a gente está autorizado a chamar de osso acromiado. Aqui outra imagem, essa em T2 estrela, mostrando a mesma coisa, a clavícula articulando com o osso acromiado e esse, por sua vez, articulando com o acrômio. Veja que existem alguns cistos ósseos aqui nessa porção anterior do acrômio, já sugerindo um processo degenerativo. A inclinação acromial também é muito importante, né? Vejam que esse acrômio está inclinado anteriormente, nesse sagital. Essa inclinação anterior está tocando aqui nas estruturas tendinhas que estão passando aqui por baixo. Pode haver também inclinação inferolateral, observada no plano coronal. Veja que o acrômio está bastante curvado inferolateralmente e está obliterando aquela gordura que normalmente a gente observa entre o acrômio e a estrutura tendinha adjacente. No caso aí, o supraespinhoso. Aqui um caso de artrite, né, osteoartrite acromioclavicular. Veja os osteófitos inferiores na articulação acromioclavicular e veja que existe aqui uma ruptura do supraespinhoso, né, que não está se inserindo aqui na sua topografia normal na tuberosidade maior. Esse segundo exemplo, uma osteoartrite mais avançada, né, mostrando a intensa irregularidade das margens articulares, um espessamento capsular, né, que dos ligamentos acromioclaviculares, né, e causando uma insinuação inferior, obliterando essa gordura e gerando algumas alterações também degenerativas no tendão do supraespinhoso. Bursite subacromial subacromial subdeltoide, né? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vê uma discreta distensão líquida aqui da bursa subacromial subdeltoide, com uma discreta alteração de sinal aqui do tendão do supraespinhoso, né, sugerindo uma degeneração ou mesmo uma ruptura parcial. E aí vejam essa bursa, né, que normalmente ela é mais fininha e está com distensão líquida. Aqui nesse segundo caso, é um paciente com artrite reumatoide. Nesses pacientes, as bursites tendem a ser muito mais intensas, né? Vejam aqui que há uma grande distensão líquida, né, com umas áreas de baixo sinal, podendo corresponder a espessamento sinovial ou corpos livres intrabursais. Falando rapidamente de patologia dos tendões, né? Ruptura completa pode ser vista com sinais diretos, né? Que é a descontinuidade do tendão, sinal de líquido, né? No meio das fibras do tendão, passando da superfície bursal para a superfície óssea, retração da junção miotendínea, e alguns achados associados, líquido na bursa, subacromial subdeltoide e atrofia muscular. Na ruptura parcial e na degeneração, o que a gente vai ter é uma alteração de sinal, sem descontinuidade, sendo que na ruptura parcial, nas imagens ponderadas em T2, esse sinal vai ser bastante elevado, né, dentro das fibras tendinhas, similar à do líquido. Enquanto na degeneração, esse alto sinal em T2 não vai ter uma intensidade tão elevada. Às vezes fica difícil de conseguir diferenciar o que é uma ruptura parcial de uma degeneração. Nas rupturas completas, tem essa classificação de Deorio e Caulfield, que vai falar sobre a maior dimensão da ruptura, que a gente vai medir geralmente no plano sagital, vou mostrar exemplo aqui. Então, pode ser pequena, média, grande ou massiva, geralmente quando é maior do que 5 centímetros é classificado como uma ruptura massiva. E nas rupturas parciais, o que é avaliado, na verdade, é a profundidade. Vai de grau 1 a grau 3, o grau 3 é também chamado de significante, quando é acima de 6 milímetros, que corresponde a mais do que 50% da espessura do tendão. E aí essas rupturas parciais significantes começam a ser tratadas mais como rupturas completas, podendo ser tratadas com cirurgia. E aí lembrar que esses graus, né, uma grau 1 pode evoluir para uma grau 2 e para uma grau 3, né, de acordo com a ausência de tratamento, né. Aqui mostrando um caso interessante, você vê aqui nesse plano coronal que o tendão do supraespinhoso ele está completamente normal. Acontece que esse paciente estava com uma discreta rotação interna, então é importante ter isso em mente, né? O ideal é que o paciente esteja em posição neutra ou uma discreta rotação externa. Então, acontece que quando foi avaliado as imagens no plano sagital, foi visto esse alto sinal aqui nas porções mais anteriores do supra. E aí, quando você volta um pouco às imagens, né, umas imagens mais anteriores em relação a esse coronal aqui, que é onde a gente normalmente vê as rupturas, foi visto que há realmente um sinal muito elevado, né, sinal de ruptura aqui nas fibras anteriores do supra. Então, é bom a gente ter em mente, olhar sempre o sagital e ter essa noção aqui de qual estrutura está em qual porção da cabeça humeral, né? Eu tirei essa imagem do artigo que faz essa divisão,
mostrando aqui na porção mais anterior o subescapular, aqui o cabo longo do bíceps, aqui o supraespinhoso e aqui o infraespinhoso. Se a gente tiver noção disso aqui, a gente avalia no sagital e aí volta para o coronal para complementar. Aqui, novamente, uma ruptura parcial do supra, agora visto como normalmente se vê, né, o paciente em rotação discreta, rotação externa ou em posição neutra, mostrando esse alto sinal nas fibras mais profundas do supra, mostrando que tem ainda algumas fibras remanescentes e que estão intactas aqui na superfície bursal. Aqui, mais uma vez, mostrando aqui também no plano sagital, as fibras intactas aqui na porção mais na superfície bursal e na superfície óssea, uma ruptura parcial do supra. Então, a gente vai medir essa profundidade e relatar no nosso laudo. Aqui já um exemplo de ruptura completa do supra, né? Vejam que o supra não está se inserindo na sua posição normal aqui na tuberosidade maior. É importantíssimo medir essa retração, sempre relatar que houve uma retração de quantos centímetros ou quantos milímetros e colocar a medida. E aqui no plano sagital, medir o maior eixo dessa ruptura. E aí, para poder ser feita a classificação. Então, vejam que foi feita essa medida no plano sagital. Aqui uma ruptura completa do subescapular. Nas rupturas do subescapular pode haver um impacto diferente, né, não relacionado ao arco coracoacromial, e sim a impacto subcoracoide, processos coracóides mais proeminentes e que podem se insinuar ali no subescapular, podem gerar uma síndrome do impacto mais anterior, né? Vejam que aqui as fibras do subescapular estão rompidas e, consequentemente, neste caso aqui, ocorreu também uma ruptura do retináculo do cabo longo do bíceps. Então, invariavelmente, nesse caso aqui, o paciente vai ter também luxação ou instabilidade do tendão do cabo longo do bíceps. É sempre importante atentar que as porções mais insercionais do subescapular, elas vão se inserir muito próximas desse retináculo, né, da porção medial desse retináculo, e rupturas do subescapular podem gerar instabilidade do cabo longo do bíceps. Nesse segundo caso, também uma ruptura, né? Esse paciente fez uma artro, né? Vejam que a articulação está distendida por líquido, o líquido vai se entremear aqui nas fibras do subescapular, demonstrando que existe uma ruptura, mas nesse caso aqui, o retináculo do TCLB está íntegro e o bíceps está na sua topografia normal. Veja bem com destaque aqui o processo coracoide emitindo o seu ligamento coraco-humeral, que vai participar também da instabilidade do bíceps, e ele está aqui totalmente íntegro. Aqui é uma ruptura completa do infra, existe também um terceiro impacto do ombro, né, um impacto posterior, onde a cabeça, as fibras do tendão do infra vão estar interpostas entre a cabeça humeral e a porção superior do lábio da glenoide, póstero superior do lábio da glenoide. E aí, em pacientes que fazem abdução acima da cabeça, né, elevação do ombro acima da cabeça, podem acabar sofrendo com impacto e lesionar o infraespinhoso. Aqui mais um exemplo de impacto posterior, a gente vê aqui um cisto ósseo, né? Esse paciente também fez uma artro, o contraste da artro entra aqui nesse cisto, né? Mostrando esse cisto degenerativo, e aqui na porção posterior, póstero superior da glenoide, mostrando uma lesão labral, já nesse caso aqui com tendão do infra íntegro, né? Importante também falar sobre o trofismo muscular, é por isso que a gente faz as sequências T1 pura, né? T1 sem saturação de gordura, para fazer essa classificação. Classificação bastante utilizada é a classificação de Guttalier, que vai do grau 0 ao grau 4, o grau 0 normal. O grau 1 apenas algumas estrias de gordura entremeadas nas fibras musculares. O grau 2, mais ou menos um equilíbrio, né, entre atrofia e não atrofia. O grau 3, você já tem bastante gordura. Na verdade, o grau 2 tem mais músculo do que gordura. O grau 3 é esse que é 50% músculo, 50% gordura. E o grau 4 é o que tem mais gordura do que músculo. À medida do tempo que um paciente que tem uma ruptura não é tratado, para de recrutar aquele grupamento muscular, esse grupamento muscular vai entrando em atrofia, substituição gordurosa, e aí esses graus vão aumentando do grau 0 até o último estágio, que é o grau 4. Então, aqui um exemplo, né? A gente tem o supraespinhoso e o infraespinhoso bastante atrofiados, né? Aqui seriam o Guttalier 4,
enquanto o subescapular está totalmente normal. Mostrando aqui também que dá para ser vista essa atrofia no plano coronal, né? Mostrando aqui um infraespinhoso bastante atrofiado. Veja que tem muita gordura, mais gordura nessa porção do que músculo propriamente dito. Aqui falando rapidamente das rupturas do cabo longo do bíceps, né? Muitas vezes essas rupturas do cabo longo do bíceps estão associadas com rupturas ou do subescapular ou do supraespinhoso, né? Nesse caso aqui a gente vê a topografia do cabo longo do bíceps, a ausência total de tendão, né? Então aqui esse tendão foi rompido. E outra coisa importante também é que se o tendão não está aqui, ele pode estar rompido, mas ele pode também estar luxado. Esse segundo exemplo mostra exatamente isso. O sulco está livre, mas o tendão não está rompido. O tendão está aqui mais medial, né? Você pode fazer, inclusive, uma rotação externa para tirar esse tendão de dentro do sulco, quando você suspeita de instabilidade. E nesse caso aqui, o tendão do cabo longo do bíceps está aqui mais nessa porção mais medial. Lembrar do ligamento córaco-humeral, vou falar dele um pouquinho já, e lembrar também das rupturas do subescapular, que muitas vezes vão ocasionar deslocamento do TCLB. Aqui falando um pouco da anatomia do intervalo dos rotadores. O intervalo dos rotadores é uma estrutura anatômica triangular, localizada aqui entre o ligamento córaco, ligamento córaco-humeral, que vai ser a porção mais superior do intervalo dos rotadores e vai conter o tendão do cabo longo do bíceps. Vejam que aqui nesse corte sagital, o intervalo dos rotadores está entre dois rotadores, no caso o supraespinhoso e o subescapular, e aí no meio do intervalo dos rotadores a gente vai ter o tendão do cabo longo do bíceps. Na porção mais superior, a gente vai ter o ligamento córaco-humeral e também vai ter participação aqui do ligamento superior, do ligamento gleno-humeral superior, né? Vejam aqui como esse ligamento córaco-humeral, ele vai participar da formação do retináculo do cabo longo do bíceps, né? A gente tem aqui o processo coracoide emitindo essas fibras, ele vai emitir fibras mais anteriores e mais posteriores. As fibras mais posteriores vão aqui para fibras mediais e laterais, as fibras laterais vão para a tuberosidade maior do húmero, enquanto as fibras mais mediais vão para a tuberosidade menor e vão fazer a contenção do cabo longo do bíceps. Então, quando tem ruptura do subescapular, quando tem luxação glenohumeral, pode haver ruptura desse ligamento e, consequentemente, a luxação do cabo longo do bíceps. Aqui falando de uma patologia que acontece classicamente nesse intervalo dos rotadores, né, que é a capsulite adesiva, que é a formação de tecido cicatricial, aqui ao redor desses ligamentos, né, principalmente o ligamento córaco-humeral. Vejam que ele está bastante espessado, né, perda do seu fibrilar comum, né, que a gente vê nos ligamentos, e captação de contraste. Aqui, mostrando aqui no corte axial, na porção mais superior do ombro, mostrando exatamente o espessamento desse ligamento por capsulite adesiva. A capsulite adesiva nem sempre acontece no intervalo dos rotadores, ela pode acontecer também aqui no recesso axilar, por acometimento da cápsula mais inferior, que é composta pelo ligamento glenohumeral inferior. Vejam também que a gente não consegue ver bem delimitado esse ligamento glenohumeral inferior, está bastante espessado, vai captar contraste, e aqui também mais uma imagem mostrando essa captação e mostrando que esse paciente tem uma capsulite adesiva. E agora falando de lesões labrais. O labro é eu sei que eu estou falando rápido, né, mas para a gente conseguir discutir o máximo possível, né? Então, o labro é uma estrutura fibrocartilaginosa que vai estar na glenoide. Essa estrutura fibrocartilaginosa vai ter uma importante função de estabilização da articulação glenohumeral, né? E ela vai ser um verdadeiro lábio mesmo, que vai compor a cabeça humeral, né? Então, aqui a gente tem o labrum, aqui a porção mais superior do labrum tem a inserção do cabo longo do bíceps, né? E aqui os ligamentos glenohumerais, vai ter o glenohumeral superior, o glenohumeral médio e o glenohumeral inferior, que vai ter a porção anterior e a porção posterior. Quando a gente fala de lesão labral, normalmente a gente tende a usar as horas do relógio, né? E localizar essa lesão de acordo com as horas do relógio, né? Sendo a porção superior 12 horas, inferior 6 horas, anterior 3 horas e posterior 9 horas. Sendo que isso pode acabar gerando um pouco de
de confusão quando você passa de ombro direito para ombro esquerdo. Então, tem essa outra forma aqui, mais anatômica, de falar sobre lesão labral, você falando de superior, antero superior, posterior superior, posterior inferior, antero inferior e inferior. E aí você acaba não gerando confusão. Então, você pode usar as horas do relógio, né? Mas é sempre bom colocar 3 horas, entre parênteses, anterior, para não ficar dúvida, né? Porque isso pode mudar de ombro direito para ombro esquerdo. E, alternativamente, colocar antero superior, antero inferior, mais anatômico. E a gente não pode falar de lesões labrais sem falar de variações anatômicas do lábio. Essas variantes anatômicas, elas vão acontecer geralmente na porção mais superior do lábio, né, ali próximo do cabo longo do bíceps. Algumas delas, o sulco sublabral, né, mostrado aqui nessa figura como uma interposição líquida entre o lábio e a glenoide. Mostrado aqui nessa segunda figura, vejam que aqui a gente tem o lábrum da glenoide e tem uma entrância líquida aqui entre o lábrum e a glenoide, né, que isso aqui vai ser o sulco sublabral. Essa primeira imagem, só para ilustrar, é uma imagem totalmente normal, sem variante anatômica, do jeito que a gente espera encontrar, né, a gente vê que não tem interposição líquida aqui na glenoide. Essa segunda imagem é mostrando uma capa cartilaginosa, né, uma extensão cartilaginosa dessa cartilagem hialina de revestimento da glenoide, se insinuando aqui para a porção infralabral, né? Também pode acontecer isso aqui, mas vejam que o sinal disso aqui é o mesmo sinal da cartilagem, isso aqui não é sinal de líquido. Já nessa terceira imagem, a gente vê uma ruptura propriamente dita. Vejam que existe uma insinuação aqui para a porção sublabral, mas essa insinuação também se lateraliza, né, e indo para a porção intrasubstancial do lábio da glenoide, caracterizando uma ruptura propriamente dita, né. Então, vejam que isso aqui é bastante parecido com lesão, né, mas vejam que é diferente de uma lesão propriamente dita. Existe outra variante anatômica, que é o forame sublabral, né, que é como se fosse uma falha aqui no lábrum. A gente vê nesse primeiro corte axial uma ausência de ligação do lábrum com a glenoide, mas no corte seguinte a gente já vê que essa inserção está normal, né? Então, dependendo da localização, se for no lábio antero superior, sugerir que isso aqui possa ser um forame sublabral. Então, eu coloquei essa imagem aqui ilustrativa para a gente conseguir visualizar que essas variantes anatômicas geralmente estão ou na porção superior ou na porção antero-superior. O forame sublabral 1 a 3 horas, o recesso sublabral 1 a 11 horas e o complexo de Burford, que eu não falei ainda, de 1 a 3 horas. O complexo de Burford é uma ausência, né, uma agenesia de lábio na porção antero-superior de 1 a 3 horas. Isso aqui vai geralmente estar associado com o espessamento do ligamento gleno-humeral médio. Esse espessamento desse ligamento pode acabar gerando confusão, porque isso pode ser bastante parecido com uma avulsão desse lábio. Vejam aqui nessa segunda imagem, né, que a gente vê essa estrutura mais pretinha e uma ausência de lábio aqui na porção antero-superior. Então, pode gerar uma confusão. Isso aqui é ligamento ou isso aqui é o lábio que foi avulsionado? Né? E aí você tem que ter bastante cuidado, correr as imagens, ver qual é o percurso que isso aqui está fazendo para diferenciar. Se a imagem aparece e desaparece, sugestivo de ser uma lesão labral. Se a lesão corre, né, vai da glenoide para o húmero, a gente sugere que seja um complexo de Burford com o espessamento ligamentar. O complexo Burford não é tão inocente assim, não, uma variante anatômica tão inocente, porque ele pode predispor às lesões tipo SLAP, que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Então, assim, a gente viu uma lesão labral ou uma variante anatômica, ficou na dúvida como é que a gente diferencia. As variantes, o autossinal vai ser paralelo à borda da glenoide, já nas lesões vai ser um autossinal intrasubstancial, ou seja, ele vai acometer o lábio propriamente dito. Nas variantes, as margens vão ser regulares, na lesão, as margens vão ser irregulares. A extensão das variantes geralmente vão estar ali na porção antero-superior ou superior, entre 3 e 11 horas. As lesões labrais é quando você vai ter certeza que aquilo não é variante, quando está nessa porção externa, né, a esse 3 a 11 horas, ou seja, posterior à inserção do cabo longo do bíceps ou inferior às 3 horas, mas existe lesão na porção antero-superior, né, como as SLAP lesions. E aí a
gente vai ter que usar as outras coisas para diferenciar. A espessura das variantes são menores do que 2 milímetros, né, nas lesões maiores que 2 milímetros. Se tem cisto paralabral, a gente vai sugerir que é uma lesão. E se tem história de trauma, também vai tender mais para uma lesão do que para uma variante anatômica. Falando agora das rupturas propriamente ditas, vamos começar aqui pelo lábio antero-inferior. A primeira delas é o bancar. O bancar, ele pode ser apenas cartilaginoso ou ele pode ser um bancar ósseo. Geralmente vão estar associados às luxações anteriores. A cabeça humeral vai sair de dentro do lábio e o lábio vai ser avulsionado por causa disso. E aí, se leva só cartilagem, bancar cartilaginoso. Se leva cartilagem e osso junto, bancar ósseo. Aqui embaixo a gente tem imagens mostrando isso. Aqui você vê que o osso está totalmente íntegro, e aqui você vê uma avulsão do lábio antero inferior, bancar cartilaginoso. Já nessa segunda imagem, a gente vê que o osso não está íntegro, né? A gente vê uma ruptura da cortical por causa de uma fratura, né? A gente vê essa estrutura aqui com alto sinal, isso aqui é um bancar ósseo. A outra lesão vai ser o álpsa. O álpsa é quando acontece a avulsão do lábio e tem também um levantamento do periósteo da glenoide, né? E o pértice é quando há uma ruptura do lábio, mas esse lábio não se movimenta. Eu vou esmiuçar um pouquinho o pértice mais na frente. O álpsa, vejam que essa imagem, né, você vê que o osso está íntegro, né, você vê que a cortical óssea é íntegra, você vê um levantamento do lábio e você vê que o periósteo aderido ao lábio. No caso aqui, nós estamos diante de um álpsa. Aqui nesse pértice, né, é bastante difícil você conseguir ver um pértice em posição neutra. Você vê que tem uma discreta irregularidade aqui do lábio, mas você não pode garantir que tem uma lesão ali. Mais na frente eu mostro mais o pértice. Aqui mostrando uma tomografia, né, mostrando essa ruptura aqui da cortical na porção anterior-inferior do lábio, né, e aqui na ressonância mostrando, comprovando que tem um bancar ósseo. O bancar também existe o reverso, né? Assim como tem a luxação anterior, você pode ter luxação posterior. Quando ocorre luxação posterior, você vai lesionar o lábio aqui entre 6 e 9 horas, e aí você vai estar diante de um bancar reverso. Nesse caso aqui, a gente vê um bancar cartilaginoso reverso, né? Você vê que a cortical está íntegra, você vê uma avulsão do lábio, mas esse lábio aqui é o lábio póstero inferior, né? Mostrado aqui também desse plano coronal. Mostrando mais uma vez o álpsa, né, quando você tem ruptura labral, o osso está íntegro e esse lábio está aderido aqui à porção anterior por causa do periósteo que está íntegro, né, mas está levantado. Nesse caso aqui, estou mostrando aquela mesma imagem do pértice que eu mostrei naquele exemplo anterior, mas agora sim, vejam como o paciente na posição neutra é difícil de diagnosticar esse pértice, né? A gente vê uma discreta irregularidade, mas se a gente faz uma abdução com rotação externa, você vai acabar estressando esse lábio anterior, e aí sim você consegue ver lineando. Qual tipo de estabelecimento você vê líquido se entremeando entre o lábio e a glenoide. E aí você sim está diante de um pértice. Ok, vejo isso. O computador está falando aqui comigo. É o teu, Matheus? Tá. Pronto. Aqui a gente está diante de uma Hill-Sachs, né? O Hill-Sachs é como se fosse a lesão humeral correspondente ao bancar, né? Quando você tem essa luxação anterior do ombro, vai acontecer um impacto tanto no lábio como na porção superolateral da cabeça humeral. E aí essa lesão que acontece aqui, né, geralmente um encunhamento aqui dessa porção superolateral e mais posterior da cabeça humeral é chamado de lesão de Hill-Sachs. Aqui o Hill-Sachs está mostrado no plano coronal, aqui o Hill-Sachs mostrado no plano axial. Vejam que existe um encunhamento aqui dessa porção posterior-superior da cabeça humeral correspondente ao Hill-Sachs, geralmente relacionado à luxação anterior. Nesse segundo caso aqui, a gente tem uma luxação aguda, né? Vejam que tem um edema,
medular, aqui nessa porção da cabeça humeral, uma retificação dessa porção posterior, e vejam aqui o lábio avulsionado, né? Então, aqui nesse segundo caso, a gente tem um bancar e um rio sacro associado. A lesão GLAD, só rapidamente, né, é quando você tem lesão da cartilagem hialina associada à lesão da cartilagem, da fibrocartilagem, ou seja, lesão labral associada com lesão cartilaginosa. Nesse caso, a gente está diante de uma lesão GLAD, né? Esse é o esquema da lesão GLAD, mostrando a avulsão do lábio e também a ruptura da cartilagem hialina, né? Mostrando aqui também nas imagens, né, sempre a artrografia, né, a técnica que vai melhor evidenciar essas lesões labrais e cartilaginosas da cartilagem hialina, mostrando uma avulsão do lábio, né? A gente vê até uma perninha de periósteo aqui, segurando esse lábio, e uma ruptura da cartilagem hialina. Nesse segundo caso, a mesma coisa. Vejam aqui como a cartilagem hialina está rompida. Vejam aqui o que é uma cartilagem normal, né? Aqui sendo delineado aqui pelo laser, e aqui uma depressão mostrando uma lesão da cartilagem hialina. Agora vamos falar da última lesão labral, que vão ser as lesões SLAP. A lesão SLAP é a lesão do lábio superior, né, podendo se estender anteriormente ou posteriormente, né, são lesões centradas ali na região do cabo longo do bíceps, e pode ter extensão para estruturas adjacentes, como para o ligamento glenohumeral superior, para o intervalo dos rotadores, pegando ali o ligamento córaco-humeral, e também para o cabo longo do bíceps. Aqui são as causas, né, de lesões SLAP, né, pacientes que fazem arremesso, queda com o braço estendido, ou então força súbita no cabo longo do bíceps, podem gerar uma lesão SLAP. E lembrar que o complexo de Burford não é tão inocente, não é bem uma variante anatômica, porque ele pode predispor às lesões SLAP. Falando rapidamente aqui das principais SLAP, que são a tipo 2, 3 e 4. A tipo 1 é apenas uma degeneração do lábio superior. A tipo 2 é quando existe uma ruptura propriamente dita desse lábio superior, ali entre 1 hora e 11 horas, né? Então, você tem essa ruptura, mas não tem extensão para estruturas adjacentes e não tem deslocamento desse lábio, então você vai ter um SLAP tipo 2. Quando ocorre um deslocamento, né, anterior do lábio, formando uma alça de balde, na verdade, deslocamento lateral, né, você vai ter o SLAP tipo 3. Vejam aqui que o tendão do cabo longo do bíceps está totalmente íntegro, e quando você tem essa alça de balde associada a um acometimento do cabo longo do bíceps, SLAP tipo 4, né? Então, a tipo 1, apenas degeneração, tipo 2, apenas a ruptura do lábio, sem deslocamento, tipo 3, alça de balde com TCLB normal, tipo 4, alça de balde com acometimento do TCLB. E aí o pessoal foi vendo que essas SLAPs, elas precisavam de mais classificação. Foram primeiro subdividindo a 2, em A, B e C, depois foram para 5, 6, 7, 8, 9, e hoje a gente já tem até SLAP 10, e parece que tem até mais do que SLAP 10 já. Não vale a pena a gente esmiuçar a tabela, mas a tabela está aí, e vejam que a SLAP ela ganhou muitas subclassificações. Né, vamos para os exemplos. Aqui nós estamos diante de um SLAP tipo 2, vejam que existe esse líquido aqui, esse líquido está na porção superior do lábio, né? Então fica aquela dúvida, é SLAP ou é sulco sublabral? Né? Mas aqui a gente tem uma discreta extensão anterior, vejam que é discreto, mas tem, né? Uma discreta extensão anterior do líquido, ou seja, indo para a porção intrasubstancial do lábio, né? As margens são um pouco mais irregulares e essa distância também maior do que 2 milímetros. Então aqui nós estamos diante de um SLAP tipo 2. Quando a gente vem para o plano axial, a gente vê que tem uma extensão anterior, né? Vê que esse lábio está rompido, e aí a gente não tem mais dúvida de que isso é um SLAP tipo 2. Aqui mostrando um SLAP tipo 3, né? Vejam que tem líquido entremeado aqui entre o lábio e a glenoide. Esse líquido aqui bem mais importante do que ali na SLAP tipo 2. E essa porção aqui, na verdade, ela foi deslocada anteriormente. A gente está diante aqui de um alça de balde, ou seja, um SLAP tipo 3. Vejam que o cabo longo do bíceps, que está passando aqui em cima, está totalmente íntegro, ou seja, não é um SLAP tipo 4. Eu tenho mais uns exemplos aqui para tentar entender melhor. A SLAP tipo 2 é apenas esse primeiro traço vermelho aqui. Você tem ruptura
do lábio superior, mas essa ruptura não se estende anteriormente e não vai deslocar fragmento. Quando você tem SLEP tipo 3, essa linha vai se estender anteriormente e vai formar um fragmento instável, né, que a qualquer momento pode sair dali e formar uma alça de balde. Essa alça de balde já não fica tão nítida porque a cabeça humeral está ali tamponando esse deslocamento, né? Mas se por acaso ele acontecer, vai ter a SLEP tipo 3 e você vai visualizar a alça de balde. Existe esse sinal do Orell, né? Quando essa alça de balde acontece, né, vai ter esse líquido entremeado entre a cartilagem aqui da fibrocartilagem, e aí o líquido é como se fosse o recheio, né, e as porções pretinhas é o biscoito Orell, né, então quando tem esse sinal do Orell, né, é sugestivo de SLEP tipo 3. Vejam que o cabo do bíceps está íntegro, né. Existe esse outro sinal, né, quando... vejam aqui como o líquido está fazendo exatamente aquele percurso que eu mostrei na imagem esquemática, né? O líquido vem, sobe, se anterioriza e completa o percurso dele, formando a alça de balde, né? Quando fica mais redondinho assim, é chamado de sinal do Tyrrell, por causa desse cereal aí, que os americanos gostam dessas coisas, né? Na SLEP tipo 4, né, a mesma coisa, da 3 é formada a alça de balde, vejam aqui esse deslocamento anterior da glenoide, mas vejam que o cabo longo do bíceps está muito afilado, ou seja, nesse fragmento aqui, não tem apenas lábio glenoidal, tem também pedaço de estruturas ali do cabo longo do bíceps, caracterizando um SLEP tipo 4. Então, a SLEP tipo 4 vai ser quando essa linha sobe e se anterioriza, só que ela se anterioriza para dentro do cabo longo do bíceps, causando esse deslocamento e esse afilamento do cabo longo do bíceps. Nesse caso aqui, nós estamos diante de SLEP tipo 4. E aí, por fim, compressão do nervo supraescapular, importante, quando a gente tem formação de estruturas que vão realizar a compressão do nervo, a gente é importante topografar se está ali na incisura supraescapular ou se está na incisura espinoglenoidal. Quando tem alguma formação, geralmente um cisto paralabral ou um cisto gangliônico, realizando efeito de massa sobre o supraescapular, se ele estiver na incisura supraescapular, você vai ter uma denervação do supra e do infra. Quando esse efeito de massa acontece aqui mais próximo da glenoide, você vai ter acometimento da incisura espinoglenoidea e apenas o infra vai estar acometido. Vejam aqui nessa imagem que a gente tem uma lesão cística bem relacionada aqui com o labrum, ou seja, um provável cisto paralabral, que vai crescendo aqui medialmente e vai aqui para a incisura espinoglenoidea. O que a gente espera aqui é uma denervação do infraespinhoso. E aí é o que acontece, né? Vejam que o infraespinhoso tem um alto sinal, mostrando que ele tem um edema, uma provável denervação aguda, e o supra está normal. Então, aqui, comprovando o que a gente já tinha falado. Incisura espinoglenoidea, pega as fibras que vão para o infra, e aí denervação do infra. Quando a gente tem uma imagem cística maior como essa, né, que vem desde a incisura espinoglenoidea e passa ali para a incisura supraescapular, a gente vai ter denervação do supraescapular, do nervo supraescapular, mas essa denervação vai acometer tanto o supra como o infra. Veja esse grande cisto paralabral, né, que saiu crescendo aqui, foi se estendendo, e aí vejam que no T2, a gente tem uma alteração de sinal no supra e no infra. Se você tiver dúvida sobre essa alteração do sinal, faz uma janela escurecendo e vejam como a gente não tem dúvida aqui. Vejam o supra e o infra e vejam o subescapular como o sinal deles está alterado. Nesse caso aqui, não tinha alteração no T1, ou seja, uma denervação aguda. Síndrome de Pasteurnash-Turner também está dentro do espectro das neuropatias do ombro, né? No caso aqui, você não vai encontrar uma lesão expansiva, né? Você vai ter uma denervação, geralmente acredita-se, né, que seja pós-viral, e aí que muitas vezes vai acometer o supra e o infra, né? Caracterizando aqui o Pasteurnash-Turner, podendo também pegar o nervo axilar, né? Mas o mais importante, geralmente, é o supra. E o último caso aqui, para a gente acabar a aula, a osteólise clavicular, né, que vai ser geralmente ela vai ser pós-traumática ou por excesso, né, de exercício, né, pacientes que pegam muito peso, né, ou então relacionado a trauma, vai acontecer uma absorção da cortical
da porção mais distal da clavícula, né? Vai ter acometimento de toda a articulação acromioclavicular, extensão capsular, né? Edema dos planos adjacentes, captação de contraste, absorção da cortical, e aqui nós estamos diante de uma osteólise clavicular. Esse foi o último caso, né? Esses foram os artigos que eu usei umas imagens também do blog da Radiologia Ortopédica e também do livro de ressonância do Helms, que é o nosso livro-texto. E é isso, pessoal.